E lógico, que eu precisava de dinheiro para ir para a Inglaterra. E com esse dinheiro da decupagem, das entrevistas que eu fiz, eu decidi vender meu carro. Eu tinha um Ford Ka branco e falei, vou vender meu carro para ir embora para a Inglaterra. Eu ia para lá ficar 6 meses, ia melhorar meu inglês e iria descobrir mais coisas sobre o Ayrton. E eu lembro que, mais uma coincidência, no dia que eu fui levar meu carro numa agência de carros usados em Jacarepaguá, lá no Tanque. E eu lembro que aquela coisa, pô, será que eu tenho que ir? Será que eu não tenho que ir? E mais uma coincidência, do lado dessa concessionária de carros tinha um bar. E logo na entrada do bar tinha um quadro. E nesse quadro tinha uma foto com uma McLaren do Ayrton Senna, lá no Tanque, num barzinho, um boteco em Jacarepaguá. Então isso foi um sinal que eu falei, não, tem que ir mesmo, né? Depois dessa, eu tô no caminho certo mesmo, que eu tenho que vender meu carro para ir para Inglaterra, para ir para lá. Finalzinho de maio, lá vai eu para Inglaterra. E eu fui falar com a dona, como é que foi a minha conversa no instituto sobre isso, né? Antes de contar da minha ida. Eu fui falar com a dona Neide, falei, dona Neide, ó, eu quero ir para Inglaterra, melhorar meu inglês, fazer um intercâmbio e ver se eu acho alguma coisa sobre seu filho lá. Você pode me ajudar? E ela foi muito honesta e falou, não, porque seria uma responsabilidade minha te levar para Inglaterra. Imagina se acontece alguma coisa com você. Vai ser responsabilidade do instituto? Não. Mas se você quiser ir e você achar alguma coisa lá, a gente pode acertar isso depois. Falei, então beleza. E aí eu fui com a aval dela para ver o que eu queria achar na Inglaterra. Eu queria ver se eu achava alguma coisa sobre vídeo da época do Ayrton. Eles chamam de footage, que são como se fosse vídeos antigos, né? Sobre a vida dele lá, porque eu acreditava que eles, por serem muito organizados, a gente acharia alguma coisa. A gente não, né? Eu acharia alguma coisa dele lá na Inglaterra. Mas eu acabei descobrindo outras coisas. E aí fui eu pra Inglaterra, e no dia que eu vou embarcar, aí falei com a minha filha, foi uma choradeira, falei com a mãe dela na época, foi uma choradeira. Eu tava muito seguro que eu queria ir, eu tinha que ir pra lá, e eu fui mesmo. No dia que eu fui embarcar no Galeão, na hora que eu tô andando naquelas lojinhas lá dentro do aeroporto, mais uma outra coincidência, tinha uma loja de joias e tinha um cartaz enorme, né? O Ayrton era patrocinado pela Tag Heuer, se não me engano, não sei se assim se pronuncia, Tag Heuer, que é uma marca de relógio, Tag Heuer. E nessa loja de joias tem um pôster enorme do Ayrton escrito Remember Senna, a meia hora antes de eu embarcar, assim. E cheguei na Inglaterra, para onde eu fui? Eu fui para uma cidadezinha chamada Stratford-upon-Avon, que é a cidade do Shakespeare, foi a cidade que eu escolhi, porque eu sou ator e eu acho que era a melhor cidade que eu podia ir, por tudo que eu já tinha aprendido com a Bárbara Eleodora, por tudo que a minha relação com Shakespeare é muito intensa, no sentido que eu já tinha feito 2 peças dele, que era Conto de Inverno e Macbeth. Então acho que não existia outra melhor cidade para ir para a Inglaterra do que Stratford-upon-Avon, onde fica a sede da Royal Shakespeare Company, né, que é a companhia que faz só peça de Shakespeare o ano inteiro, você tem lá. E lá fui eu para Stratford, aprender inglês, fui estudando numa escola pequenininha, e eu já escolhi essa cidade porque eu falei, lá não vai ter brasileiro, e vou estudar lá. E fui morar numa casa de família, de 2 senhorzinhos, que era ótimo, a casa era ótima, meu quarto era fantástico, a casa era linda, a vista da casa também era muito bonita também, e a minha escola ficava a 200 passos da minha casa, dava para ir a pé. Meu primeiro dia de escola, lá que eu fui estudar, fazer meu intercâmbio lá na escola, eu já tomei uma coincidência já. A escola era uma casa, né? Stratford, para quem não conhece, fica no meio da Inglaterra. Coincidentemente, lá na nossa escola tem uma sala de descanso para os estudantes que passam um dia lá. E eu estudava de manhã e à tarde, inglês. E na hora do almoço tem essa sala que para você poder descansar.
Quando eu entro na sala, o que eu vejo? Dois retratos de 2 carros de Fórmula 1. E aí eu fui perguntar para o meu professor, falei, Miki, o que são esses retratos? E ele falou, não, esses retratos são do Takuma Sato. O Takuma Sato, para quem não conhece, ele foi um piloto de Fórmula 1. E ele estudou com o mesmo professor que eu estudei. Esse piloto de Fórmula 1 estudou com o mesmo professor que eu estudei, inglês. Na época que ele foi para a Inglaterra também, pilotar carros de Fórmula 1, né? E ele era um japonês. Tinha que ser logo um piloto japonês, que depois do Brasil, o povo que mais amava o Ayrton eram japoneses. E aí, mais uma vez, eu descobri que eu estava no caminho certo, né? Que era ali que eu tinha que estar. Então eu passei 6 meses procurando coisas sobre o Ayrton e estudando inglês e liguei. Bom, aí já é um trabalho de pesquisa já que eu tentei fazer lá, que assim, eu não se tinha nenhum tipo de imagem, nem de filme. Eu liguei para a BBC, liguei para alguns museus do automobilismo, eles não tinham mesmo imagens de corridas da época do que o Ayrton correu na Fórmula Ford, 1600, 2000, e tem uma imagem, poucas imagens, isso até foi a Globo que fez da Fórmula 3, da época do Ayrton, mas, como eu não sou um cara de desistir muito fácil das coisas, e eu me aproximei muito da Teresa Brown. Eu e a Teresa, a gente ficou muito amigo mesmo, a ponto dela me convidar. Pô, Rodrigo, vem pra minha casa, você é brasileiro, você é meu amigo. Eu viajo nos finais de semana, eu não fico aqui, eu alugo a minha casa para outros estudantes, tem sempre quarto vago na minha casa. Você pode vir para cá para você conhecer Londres. E eu comecei a ir com uma certa frequência para Londres. Todo final de semana eu ia, mentira, todo final de semana não, mas tipo um final de semana sim, outro não, ou uma vez por mês eu estava indo para Londres e ficava na casa da Teresa, assim. Praticamente a gente não se encontrava, ela deixava mais pela gentileza, né? E nesse começo, quando eu cheguei lá, e aí a gente foi se aproximando a ponto dela ter ido um dia lá para Stratford me visitar, e a gente foi assistir uma peça de Shakespeare. A gente ficou muito amigo, a gente ficou muito próximo. E aí, paralelo a isso, eu comecei a entrar em contato com os chefes do Ayrton, na categoria da Fórmula Ford 1600, com o chefe dele da Fórmula Ford 2000 e com o chefe dele da Fórmula 3. Consegui entrevistar essas três chefes do Ayrton com vídeo, essas 3 pessoas, com a ajuda da Teresa. A Teresa me ajudou com o consentimento da dona Neide, lógico. Entrevistei essas três pessoas. Entrevistei também o Joe Ramírez, que foi um mexicano que trabalhou na McLaren junto com a Ayrton também, lá na Inglaterra. Ele foi muito importante na vida da Ayrton. E também, além dos chefes dele, né, nas categorias que antecedem a Fórmula 1, eu entrevistei o advogado dele, que chamava Julian Jacobi, que foi um cara extraordinário também, que cuidava da carreira do Ayrton lá. Mas como eu não sou de desistir facilmente das coisas, eu sabia que eu tinha mais coisa para fazer. E eu já estava meio que de saco cheio de ficar naquela escola sozinho em Stratford. E eu falei, cara, ia longe da minha filha. Como é que era feita, abrir um parênteses aqui. Graças a seu Steve Jobs, eu fazia chamada de vídeos pelo iPhone com a minha filha todo dia, né? 3 vezes por dia eu estava falando com a minha filha, mesmo com a diferença de fuso. E a gente se falava por FaceTime todos os dias. E qual foi a maneira que eu encontrei para eu não me sentir sozinho na Inglaterra? Principalmente nos finais de semana, quando eu não estava em Londres ou quando eu estava sozinho. Eu comecei a fazer gravações de tudo que eu fazia na Inglaterra, eu gravava em vídeo, como se eu estivesse falando com a minha filha. E aí, se eu ia numa esquina, eu gravava para ela onde eu estava. Por que eu estava lá, como é que era, com quem eu estava. Na escola eu fazia vídeo para ela. Na cidade de Stratford eu fazia vídeos para ela. Em todas as cidades que eu ia, por exemplo, Birmingham, eu fazia vídeos para ela. Londres eu fiz vídeos para ela. Evesham, eu fiz vídeos para ela. Warwick, que foi uma cidadezinha lá perto que tem o Castelo de York, também eu fiz vídeos para elas. Eu ia no supermercado,
Eu fazia vídeos para ela explicando como é que era, eu ia a museus, eu fazia vídeos mostrando para ela. E para não me sentir sozinho, porque eu sentia muita saudade da minha filha. E foi a maneira que eu encontrei para ir lá fazer o que eu tinha que fazer. E para não me sentir só. E tudo. E eu lembro que um dia eu queria muito conhecer York. York é uma cidade no norte da Inglaterra. E eu sempre quis conhecer York pelas histórias do Ricardo III. E porque tinha uma catedral linda em York. Eu sempre quis ir nessa catedral. Eu já pesquisava ela há muitos e muitos anos. E aconteceu uma das coisas mais extraordinárias que podia acontecer nessa viagem para mim. Que eu fui tirar um final de semana para ir para York. E a York também é a terra que foi uma das primeiras cidades que os vikings invadiram quando eles saíram da Dinamarca, lá da Escandinávia. E outros têm fascinação pela cultura viking. Então, eu lembro que esse dia, cheguei em York, na estação, uma estação linda, e eu tava doido para ir pra igreja, e cheguei, primeiro dei uma volta naqueles ônibus de turismo, e quando chegou perto da igreja, eu parei em frente à igreja, fiquei dando a volta, andando, e eu lembro que tinha uma turista, o nome dela era até Raquel, eu lembro o nome dela, ela era da Inglaterra também, e ela queria tirar uma foto na frente da igreja. Eu tirei uma foto dela. Depois que eu tirei a foto dela, ela perguntou: você vai entrar? Eu falei: vou entrar. Ela: não, eu te dou o ingresso. Eu falei: não, mas como você me dá o ingresso? Ele: não, é porque quando você compra o ingresso, ele vale mais ou menos por 2 anos, por 3 anos. Eu falei: você vai me dar seu ingresso? Eu não vou. E eu já tava ficando duro já, né, sem dinheiro lá. E aí eu entrei dentro da igreja, fazendo um vídeo para minha filha. Tava eu lá fazendo um vídeo para minha filha. E aconteceu uma das coisas mais extraordinárias. Tinha uma menininha desenhando no chão. E nisso me passa um garoto, um escocês, com a camisa do Ayrton, dentro da igreja de York. Olha a menininha fazendo o que... Lembra que o papai te mostrou quando a gente vai no museu, que eu falo pra você que é importante vocês pintar as coisas, fazer as coisas direitinho. Porque isso é importante. Você escolher a melhor pintura. Olha ali, ó, a menininha, ó, desenhando, ó. Que legal. Oh, let me see your... Do you like Senna? Massive F1 fan. Greatest, always will be. Yeah? Yeah? Are you from that neck of the woods, mate? Brazil. I'm from Brazil. You're from Brazil? Yeah. What's your name? Angus. Angus. Hi, I'm from up in Scotland. Nice Nice to to meet you, mate. meet you, man. Oh, I'm from Brazil, and I love Senna too. There's a coincidence Aye. here. Yeah, this one off of eBay, 15 quid. Yeah. Let me. Juju, depois eu continuo, que eu vou explicar pra ele uma coisa.